Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernanda e hoje a gente vai ver o mini curso de Git e GitHub. Então, pessoal, vou explicar um pouco para vocês o que é que a gente vai ver hoje. O nosso mini curso vai ser dividido em duas partes. Vai ter uma parte teórica, eu vou explicar um pouco para vocês como é que funciona o Git, como é que ele se integra com o GitHub. E aí a gente vai ver a prática disso e aprender a aplicar num projeto nosso. Mas antes, uma apresentação aqui. Como eu já disse, meu nome é Fernanda, eu tenho 19 anos e eu faço TI na UFRN atualmente. Eu já vim do IF, fiz informática lá, mas na verdade eu só descobri que eu gostava mesmo dessa área no finalzinho e eu espero que eu esteja passando um pouco para vocês do conhecimento que eu adquiri nesse tempo e é isso. Vamos lá, vamos começar a nossa apresentação. Então, por que é importante a gente saber o que é Git e aprender a usar Git? Eu imagino que vocês tenham vindo para esse mini curso na intenção de controlar algum projeto que vocês têm, de administrar um projeto que vocês têm de uma forma mais formal. Então, o que o Git é? O Git é um sistema de controle de versão. E o que é um sistema de controle de versão? Por que a gente precisa de um controle de versão? Quando a gente tem um projeto qualquer, seja, vamos dizer, um TCC, que a gente está escrevendo lá um documento. E aí a gente começa o nosso TCC, cria lá o nosso arquivo no Word, e aí a gente salva numa pasta. Só que aí a gente quer reescrever um pedaço do nosso projeto, a gente quer refazer um pedaço do nosso projeto de alguma forma, e aí o que a gente faz? A gente copia aquele arquivo, salva na mesma pasta e coloca TCC parte 2. E aí a gente vai fazendo várias edições. No final a gente vai ter a nossa edição final, versão final do TCC. Mas dentro daquela pasta vai ter vários outros arquivos, várias outras versões. E aí a gente meio que não tem um controle certo sobre aquilo. A gente só sabe os nomes, mas o que é que rolou em cada uma dessas edições a gente não sabe. Então, isso pode acontecer em várias outras áreas que a gente salva um design, um programa, qualquer outra coisa que a gente faz, a gente precisa controlar as versões dela para a gente revisitar e aí comparar, ou se der um bug lá na frente, a gente poder voltar e saber como consertar aquele bug, rastrear problemas, enfim, tem vários outros problemas que influenciam na busca de um sistema que controle as versões de um projeto. E aí, com isso, surgiu o sistema de controle local, que é um sistema que funciona na própria máquina e foi o primeiro a surgir. Ele funciona, é como se fosse um banco de dados na nossa própria máquina, e aí você começa o seu projeto lá, e esse sistema ele vai administrar todas as versões do seu projeto dentro da sua própria máquina. Só que, quando ele foi criado, era muito útil, claro, porque ele fornece uma administração do projeto, mas tinha uma desvantagem grave. A gente não podia compartilhar nosso projeto com outras pessoas não podiam interagir com o nosso projeto sem ter que funcionar na nossa máquina. Então, se você queria compartilhar seu projeto, a outra pessoa ia ter que vir para sua máquina e aí resolver tudo que ela tem que resolver lá. Isso não era viável. Então, surgiu um sistema de controle de versão centralizado, que funciona da seguinte forma. A gente vai ter um banco de dados principal, um servidor, e aí a gente vai ter várias máquinas conectadas a ele. E aí isso vai permitir que as pessoas interajam com o seu projeto, controlem de longe, façam modificações. Só que como é que ele funciona? Você vai ter o projeto lá no servidor e as máquinas, os usuários, vão pegar um pedaço desse projeto, levar para sua máquina e fazer as modificações e depois mandar de volta. O problema que isso gera é porque a gente vai ter uma máquina central que está controlando tudo. E qualquer problema nessa máquina vai gerar um problema em todo o projeto. Então, a gente fica dependente desse servidor, a gente depende que ele funcione corretamente. E se ele não funcionar, acabou o nosso projeto. E isso é muito grave, porque as máquinas não são perfeitas, a gente tem que lidar com erros. Então, com isso, surgiu um sistema distribuído de controle de versão. E ele funciona de forma semelhante ao centralizado. Só que o que é que acontece? A gente vai ter o nosso servidor central, a gente vai ter as máquinas conectadas, só que quando a pessoa quiser mexer no nosso projeto, ela vai ter que clonar todo esse projeto para a sua própria máquina. Então, você vai mexer em um pequeno pedaço, só quer fazer uma modificaçãozinha, mas você vai pegar todo o projeto, modificar aquele seu pedaço e mandar de volta para o servidor o seu projeto completo, só com um pedaço modificado.
E aí isso resolve todo o nosso problema de interagir com outras pessoas e ao mesmo tempo depender de um servidor só, porque caso haja um problema no servidor principal, a gente sabe que em pelo menos uma das máquinas vai ter uma cópia do nosso projeto da forma que a gente quer, e a gente vai copiar para lá. Então, isso resolve o problema. E aí, o sistema de controle de versão resolve uma grande parte dos nossos problemas com relação à administração de um projeto. Por exemplo, quando você quer comparar uma versão de um projeto com a outra que você criou, ele vai resolver todos os problemas, vai entrar justamente aí. E aí, então, o que é o Git? O Git é exatamente isso, é um sistema de controle de versão do tipo distribuído, ou seja, o Git tem um servidor, mas quando você está funcionando como cliente, você também tem o projeto. Então, o servidor e o cliente vão ter o projeto no Git. Só que o Git, por que a gente está aprendendo o Git? Existem outros sistemas de controle de versão distribuído, existem alguns aí, inclusive nos outros tipos, mas o Git é o mais conhecido, é o principal, vamos dizer assim, porque ele tem umas características especiais. Mas então, como é que surgiu o Git? O Git surgiu quando foi criado o sistema distribuído, e aí existia um que, se eu não me engano, se chama BitKeeper. E aí ele funcionava no controle de versões do núcleo do Linux. Quando as pessoas estavam desenvolvendo lá o Linux, o sistema Linux, eles tinham esse sistema de controle de versão, só que ele começou a ser pago. O pessoal começou a cobrar por ele. E aí o pessoal que usava o BitKeeper se sentiu um pouco, porque o Linux é gratuito para todos, então eles estavam tendo que usar uma ferramenta que era paga agora, então ia fazer com que o Linux fosse pago. Então eles decidiram, o desenvolvedor do Linux principal, ele decidiu criar um sistema de versão, de controle de versão que fosse gratuito e fosse um sistema como um melhoramento do BitKeeper, a gente chama assim. Então surgiu o Git. E aí o Git ele vai funcionar com as mesmas características do BitKeeper, só que de uma forma melhorada, e gratuita. Então, o que seria esses melhoramentos? O que faz o Git especial? A gente vai ter uma diferença bem grande com relação às versões no Git e nos outros sistemas distribuídos de controle de versão. O que é que acontece? Quando a gente está fazendo nosso projeto e a gente vai salvando as versões, o padrão que funciona em todos os sistemas de controle de versão é o seguinte: a gente cria o nosso projeto, a gente faz as modificações e quando a gente vai salvar uma versão nova, a gente salva as diferenças. Por exemplo, eu crio a versão 1 com vários arquivos aqui. E aí eu modifico lá, salvo a versão 2. Essa versão 2 vai conter o que tem de diferente dessa para a primeira. Ela faz como se fosse uma subtração e dá o resultado. As diferenças. E aí a próxima versão, a terceira versão, vai ter as diferenças que tem nessa daqui para essa. Então, isso acaba que ocupando um certo espaço no nosso banco de dados. E o Git funciona de uma forma diferente. Ele inova nisso. O que o Git faz? A gente tem nossa primeira versão. Quando a gente cria a segunda, o Git, na verdade, ele cria uma imagem, um estado do nosso projeto. É como se ele tivesse uma foto, um snapshot daquele projeto, naquela situação ali. E aí o que a gente chama isso de fluxo de estado de arquivos. Porque a gente vai ter o nosso projeto inicial, aí a gente tem a foto inicial do nosso projeto. Quando a gente for para a nossa próxima versão, a gente vai ter uma outra foto. E aí, com isso, a gente vai poder distinguir as diferenças com o nosso controle lá, mas a gente não tem explicitamente as diferenças. A gente tem, é como se fosse uma imagem do projeto. E aí, isso vai tornar o Git um pouco mais rápido que os outros controles de versão. Outra coisa especial, mas dessa vez não só do Git, de todos os sistemas distribuídos de controle de versão, é a grande quantidade de operações locais que a gente tem. Por exemplo, quando você está desenvolvendo seu projeto lá, e aí você não está conseguindo acessar o servidor porque a internet está falhando ou algum problema aí de rede. E aí, o que é que acontece? Quando você está, por exemplo, num sistema centralizado de controle de versão, onde você tem o banco central lá e você tem que estar sempre em contato com ele, se você tem algum problema na rede, você não vai conseguir fazer mais nada, porque você não está conseguindo contatar o servidor não consegue contatar você,
e há um problema de comunicação que vai impedir você de fazer qualquer alteração no seu projeto. Como um sistema distribuído, não funciona bem assim, porque a gente tem o nosso projeto, a gente tem o projeto completo em nossas mãos. Então, a gente faz todas as modificações que a gente precisa lá, a gente pega todos os arquivos que a gente precisa lá, apaga arquivos que a gente precisa, e aí a gente só vai contatar o nosso servidor quando a gente terminar nossas modificações. Ou seja, a gente faz todas as modificações lá, salva essas modificações e fala, agora eu vou mandar para o servidor. E aí esse envio para o servidor pode ser só quando você tiver internet, por exemplo. Então você tem um grande leque de operações locais que você pode fazer sem precisar necessariamente estar em contato com o servidor. Isso é muito importante, porque às vezes a gente está com problema de rede, às vezes a gente está, vou trabalhar no avião, por exemplo. Então, é muito bom o sistema distribuído nesse aspecto. Outra coisa que tem especial no Git é esse sentido de integridade dos arquivos. O que seria isso? Quando a gente tem uma pasta de projeto e a gente pede para o Git controlar aquele projeto ali, ele vai realmente controlar tudo o que está acontecendo naquele projeto. No sentido de, a gente cria um arquivo, o Git está sabendo. A gente modifica esse arquivo, o Git está sabendo. A gente apaga esse arquivo, o Git está sabendo. Então, ele sabe tudo o que está acontecendo com todos os arquivos dentro do nosso projeto. Então, não tem como a gente necessariamente perder um arquivo sem o Git saber. O Git, ele é como se fosse onisciente na nossa pasta de projeto. Ele vai estar sempre sabendo o que está acontecendo com cada um dos arquivos dentro do projeto. E aí, isso é útil porque a gente acaba não perdendo arquivos. Por exemplo, se um arquivo corromper, a gente vai ter um histórico do que aconteceu com aquele arquivo até que ele corrompesse. Vai dar esse relatório para a gente. Outra coisa que a gente tem no Git é muito interessante isso, inclusive, que é a adição dos dados. O que é que acontece? Quando a gente tem o nosso projeto lá e a gente vai fazendo modificações nele, a gente vai salvando essas modificações no banco de dados. E raramente a gente vai ter uma situação em que a gente vai tirar uma informação do banco de dados. O que acontece na maior parte das vezes é que a gente faz uma modificação no Git, seja criando arquivo, seja apagando arquivo. A gente faz essa modificação e ela vai ser enviada para o banco de dados. A gente sempre está adicionando coisa no banco de dados. Então, quando a gente precisa fazer alguma pesquisa, por exemplo, se a gente apaga um arquivo, a gente, poxa, eu precisava daquele arquivo agora. Aí você vai lá no Git, acessa o histórico e o Git vai ter salvo aquele arquivo lá, porque ele adicionou um dado que você apagou aquele arquivo, mas ele não necessariamente apagou o histórico daquele arquivo quando você apagou o arquivo. Então isso é muito bom para a gente recuperar arquivos que a gente tinha antes, que a gente apagou por algum acaso, e a gente quer rever ou comparar, enfim. Agora, uma das últimas coisas, características principais do Git, mas uma das mais importantes, que é realmente o seu funcionamento, vamos dizer assim. Quando o Git está administrando uma pasta de projeto, ele divide os arquivos lá dentro em dois tipos, que vão ser arquivos que são rastreados e os arquivos que não estão rastreados. E aí, o que seria um arquivo rastreado? Um arquivo rastreado é um arquivo que o Git já conhece, ou seja, que a gente já mandou para o nosso servidor. O nosso servidor já está ciente e ele faz uma parte oficialmente do trabalho. Um arquivo não rastreado é um arquivo que o Git você ainda não mandou para o servidor, por exemplo, você criou agora um arquivo, você ainda não salvou em nenhuma das versões, então ele é um arquivo não rastreado por enquanto. E é importante que a gente sempre esteja rastreando esses arquivos, porque um arquivo não rastreado que foi apagado não pode ser recuperado com o Git, não pode ser recuperado com o controle de versão. A gente perdeu esse arquivo. Então, é sempre bom quando você cria um arquivo, já colocar ele para ser rastreado, porque qualquer coisa que acontecer depois pode ser recuperado. Então, o que acontece com arquivos que estão sendo rastreados? Eles têm 3 estados possíveis dentro da nossa pasta de projetos. Eles podem estar no estado modified, staged ou committed. O que seriam esses estados? Quando você cria um arquivo, você coloca ele para ser rastreado, e aí ele está lá no seu servidor, e aí você modifica ele. Aí o Git vai reconhecer aquele arquivo ali como um arquivo modified. Ou seja, ele precisa ser salvo ainda, ele precisa ser enviado para o servidor. O Git está avisando para você que o seu arquivo que existe lá no servidor é diferente do seu arquivo, desse mesmo arquivo que está na sua máquina, porque ele foi modificado.
E para você salvar essas alterações, você precisa enviar ele para o servidor. E aí você pega esse arquivo que você modificou e aí você fala para o Git, esse aqui eu vou mandar para a próxima versão. E aí esse é o estado staged. Ele está preparado para ir para a próxima versão do seu projeto. Esse staged é bem transitório mesmo, é um estado bem transitório que ele vai funcionar realmente no próximo estado, que seria o committed. E o que seria o estado committed? O estado committed é quando a gente faz um commit na nossa versão. O commit basicamente é uma nova versão do nosso projeto. Ele vai pegar todos aqueles arquivos que estão no staged e vai criar o novo snapshot do projeto. Ele vai criar uma imagem do estado do nosso projeto atual e enviar lá para o nosso servidor. Então, lá no nosso servidor vão ter vários commits, que seriam as várias versões que a gente criou para o nosso projeto. E aí, a gente vai fazer muito commit. Commit, eu acho que é uma das partes principais que a gente vai estar mexendo dentro do Git, para salvar as versões. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o GitHub e como é que ele interage com o Git. O GitHub nada mais é do que um serviço de hospedagem de repositórios Git. E aí isso seria o nosso servidor. Ele vai estar lá online e vai armazenar todos os nossos projetos, os nossos repositórios lá dentro. E funciona online. Então a gente pode acessar o GitHub através do nosso navegador, por exemplo. E aí o que o GitHub vai fazer vai ser só salvar os nossos repositórios. Os nossos repositórios são nossos projetos. E a gente vai mexer de fato com o Git. Então, o Git, a gente vai estar lá, salvar nossas versões, e aí quando a gente termina, a gente manda para o GitHub para ele salvar no servidor. Agora a gente precisa criar uma conta no GitHub. O perfil no GitHub ele é bem importante quando você está principalmente na área de programação, porque o GitHub não é só uma nuvem para nossos projetos. Na verdade, ele funciona também como, vamos dizer assim, uma rede social, que a gente compartilha projetos, a gente interage com outras pessoas que estão fazendo projetos, a gente pode participar de outros projetos, compartilhar nossos projetos e administrar nossos projetos por lá. Então, algumas empresas até solicitam que você envie o seu perfil no GitHub para que eles consigam ver os projetos que você está dentro, para que eles vejam o que você participa, o que você já criou. Então é bom que a gente faça o nosso perfil no GitHub de uma forma bem séria. A gente coloca nosso e-mail sério e aí vamos lá fazer nosso perfil. Vocês vão entrar aqui nessa página github.com. Eu já criei o meu perfil, na verdade, e é bem simples de criar o perfil. Você só precisa colocar o seu e-mail, sua senha e colocar lá que vocês são estudantes e marcar todas as opções que a gente tem disponível. E aí a gente vai entrar aqui na nossa página principal do GitHub. Aqui tá bem vazio porque a gente não tem nada no momento, mas como a gente pode ver aqui, ó, seus repositórios, a gente vai ver que ele não tem nenhum repositório ainda. E é normal. No início a gente realmente não tem nenhum repositório, mas a gente vai criar um rapidinho, só para quando a gente estiver mexendo de fato no Git, a gente poder fazer uma coisinha com esse repositório. Então a gente vai aqui, ó, em New, a gente vai criar o nosso novo repositório, ó, e a gente vai colocar o nome do nosso repositório. A gente vai colocar repositório -testes. Não precisa de nenhuma descrição no momento, mas isso é mais para você se orientar no seu. Quando você estiver criando um repositório, você coloca lá a sua descriçãozinha. E aí a gente vai colocar aqui público. No caso desse público e privado, geralmente é quando você tem tipo um projeto secreto ou uma coisa que você vai vender para alguém, um trabalho importante. E você deixa privado porque a comunidade pode acessar os seus projetos. E aí caso você você deixar público, pode acabar gerando um plágio, alguma coisa assim, alguém pode roubar seu trabalho. Então, esse privado é mais para quando você tem alguma coisa muito importante e você quer controlar ele com o GitHub, você deixa privado, só você vai conseguir ver. Mas no momento a gente não precisa disso, a gente vai criar o nosso repositório público.
E aí a gente vai colocar aqui, clica no Add README, porque a gente vai colocar o README um arquivinho que a gente sempre precisa ter no nosso repositório, que ele vai ser basicamente a identidade do nosso repositório. Vamos chamar assim de identidade, mas é porque ele vai descrever o nosso repositório. Geralmente, quando você tem um projeto lá, um projeto de algum projeto que você está escrevendo, e aí você coloca o seu arquivo README, no arquivo README, o que você vai colocar? Você vai colocar os autores do projeto, a descrição do projeto, como que aquele projeto funciona, como você, por exemplo, se é um programa, como é que você vai rodar aquele projeto. Então, no README, a gente tem basicamente tudo que uma pessoa que nunca viu seu projeto precisa saber. Nesse aqui a gente vai colocar só o README vaziozinho, e aí a gente vai criar o nosso repositório. Olha aqui, repositório, tá aqui, tem várias coisinhas no GitHub, mas essas coisas aqui são um pouco mais avançadas, a gente não vai abordar nessa aula aqui, mas o nosso repositório basicamente é isso. Aqui a gente tem todos os arquivos que a gente precisa ter e o README está aqui, ó. Quando a gente tem mais coisas, a gente descreve aqui nosso projeto e ele vai aparecer para todas as pessoas que estiverem acessando nosso projeto. A primeira coisa que vai aparecer é o README. Beleza, a gente já criou nossa conta, vamos continuar a apresentação aqui. Então tá, agora o que a gente vai fazer é instalar o Git. Tem duas formas de a gente baixar o Git para começar a usar. A gente pode usar o Git através da oficial, da versão oficial do Git, a gente vai baixar direto. Só que essa versão oficial, ela usa a linha de comando. E aí tem alguns comandos lá que são meio chatinhos de lembrar e geralmente a gente acaba decorando, porque a gente repete esses comandos várias vezes. Mas tem a outra versão, que é o GitHub Desktop. E esse GitHub Desktop, ele fornece uma interface de usuário para a gente ver, é bem bonitinho, a gente pode olhar nossos repositórios bem bonitinhos lá e não precisa usar a linha de comando. E como é bem didático, a gente vai aprender a usar o GitHub Desktop. Ok, a gente vai baixar o GitHub Desktop nesse link aqui, desktop.github.com, desktop.github.com. Aqui, esse site aqui, provavelmente vocês usam Windows, eu espero. E aí a gente vai clicar aqui, fazer o download. Eu já fiz o download, mas eu vou instalar com vocês. Ok, vamos acreditar que o download já está feito. E aí a gente vai clicar aqui no executável que a gente baixou. Vamos esperar ele carregar e aí ele vai fazer a instalaçãozinha dele automática. A gente não precisa fazer nada, é só aguardar enquanto ele está carregando aí. A gente está bem perto de terminar a nossa parte teórica. Já comecei a prática, na verdade, mas o Git e o GitHub, olha aí, vai começar a nossa instalação. O GitHub Desktop é bem interessante porque ele mexe com as pastas que tem no nosso próprio computador. Então, é bem bonitinho. Vamos lá, aqui tem a interface de login. Como a gente já criou a nossa conta no GitHub, então a gente vai logar com a nossa conta aqui no GitHub Desktop. Vamos lá, sign in. Ele vai abrir. Aqui, ó, vai pedir autorização, tá tudo tranquilo, não precisa se preocupar com isso aqui, tá pedindo para acessar os nossos repositórios, e é isso mesmo que a gente quer, autorizar o desktop. E aí a gente vai abrir no GitHub Desktop. Aí aqui, ele tá pedindo para você configurar o Git. O que é essa configuração do Git? De uma forma geral, ela é basicamente como vai ficar os seus commits. Como é que você vai identificar os seus commits. Aqui, porque quando você está fazendo um commit, quando você está mandando lá para o seu servidor, você precisa de uma identidade da pessoa que está fazendo esses commits. O Git precisa desse seu perfil. E aí a gente vai usar o mesmo perfil do GitHub, que é o nome que eu coloquei lá, fulano de tal, e o e-mail que está lá. E a gente só vai colocar em finish aqui, bem automático. E pronto, a gente está na nossa página principal do GitHub Desktop. Agora, vamos começar a realmente fazer o nosso projetinho básico. Vai aprender como é que faz um projeto aqui no GitHub. Então, um projeto no GitHub, que eu venho falando para vocês, projeto
controlando o projeto, versão do projeto. Na verdade, a gente chama ele de repositório. Um repositório, basicamente, é uma pasta que a gente cria no nosso computador com o nosso projeto. E aí a gente vai chamar ele de repositório no GitHub. Lá no servidor a gente chama ele de repositório. E aqui tem 3 formas de a gente criar o nosso repositório. A primeira forma é, de fato, criando do zero um repositório. Ele vai criar uma pastinha no seu computador, vai criar uma pastinha lá no GitHub, e aí você vai adicionando arquivos lá, criando arquivos lá, apagando arquivos lá. É assim que funciona. A segunda forma de criar um repositório, de ter um repositório no GitHub, é clonando um repositório da internet. E aí isso funciona quando, por exemplo, você vê um projeto legal, só que aí você quer, por exemplo, você quer pegar algum pedaço daquele projeto, aí você clona aquele projeto na sua máquina, e aí você vai conseguir modificar aquele projeto. Ou mesmo quando você... Eu vou ensinar para vocês como é que clona, mas, por exemplo, quando você tem um repositório online lá no GitHub, mas você ainda não tem na sua máquina. Aí como é que você faz para trazer para sua máquina? Lembra lá do sistema distribuído? A gente tem o servidor e sempre que a gente for modificar no servidor, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar todo o projeto para trazer para nossa máquina. Então, quando a gente está mexendo, a gente iniciou nossa máquina pela primeira vez, baixou o Git, já tem um projeto lá no GitHub. É o que a gente vai fazer? Clonar aquele projeto para nossa máquina para que a gente possa modificar e ficar nessa comunicação. E a outra forma da gente fazer esse repositório é a gente, por exemplo, a gente já tem um projeto na nossa máquina que a gente estava fazendo o controle de versão daquele jeito lá bem rústico que eu falei, criando vários arquivos para ser versão 1, versão 2. Aí a gente pega essa pasta e fala para o GitHub aqui, ó, adicionar um repositório existente do seu disco. Então, a gente vai pegar essa pasta e vai dizer para o GitHub, essa pasta aqui eu quero transformar num repositório. E aí ele vai pegar lá, fazer as configurações que ele precisa na pasta e vai dizer, essa pasta agora é um repositório. O que a gente vai fazer aqui, eu vou criar uma pasta aqui para vocês verem. Uma pasta, vai ser nova pasta. Ela vai ter um arquivo, texto qualquer. E aí a gente vai falar para o GitHub, eu quero que essa pasta seja um repositório. Ó, a gente vai... Calma, vou explicar para você. A gente vai clicar aqui, adicionar um repositório novo, e aí ele está pedindo qual é o caminho de pastas no nosso computador para chegar até esse repositório que a gente quer. Aí a gente vai colocar área de trabalho, nova pasta. Essa pasta que a gente quer. Seleciona a pasta. Sim. Aqui o que ele está dizendo? Ele diz para a gente que essa pasta não é um repositório ainda. Você quer criar um repositório? Aí a gente fala, sim, a gente quer criar um repositório. Por quê? Porque a gente criou uma pasta qualquer. Essa pasta não tem uma configuração de ser repositório. O que seria uma configuração de ser repositório? Ele adiciona um arquivozinho lá, .git, que vai dizer que aquela pasta agora é um repositório. Vai adicionar um readme também. Por exemplo, a gente está dando um novo nome para a pasta, dando uma descrição qualquer, dizendo que tem que ter um readme. E, ok, agora essa pasta é um repositório. A gente vai ter aqui, ó, no nosso... Já mudou aqui nossa interfacezinha, porque agora o que ele está dizendo? A gente está dentro, ó, o repositório atual é nova pasta. E aí, o que aqui tem aqui? Tem quais foram as mudanças feitas, o histórico de mudanças no nosso repositório. Aqui, ó, o que já aconteceu. Vou explicar para vocês quando a gente criar um repositório de fato. Mas, enfim, aqui a gente transformou essa pasta aqui num repositório. Ó, o que ele criou para que... Quando a gente criou pela primeira vez a pasta, ela tinha só o documento. Mas agora o que ela tem? Ela tem uma pasta chamada .git, git atributos e o readme. Ou seja, é isso que faz uma pasta ser um repositório. Agora a gente vai clonar um repositório da internet. A gente vai clicar aqui em File, Clone, aqui. Como é que a gente vai clonar o repositório? Quando a gente fez nosso perfil no GitHub, a gente fez esse repositório teste aqui. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar ele na nossa máquina, porque por enquanto esse repositório existe só no nosso servidor. Ele não está no nosso computador ainda. A gente não pode modificar ele. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai copiar clonar todo esse projeto para dentro da nossa máquina. Então, a gente vai copiar aqui o endereço desse repositório e vai falar lá para o GitHub, ó. Aí a gente pode também aqui, ó, como está no nosso perfil, ele está aparecendo aqui, ó,
clonar o repositório do GitHub, do nosso perfil. Aí ele está dizendo aqui, esse repositório existe. Mas vamos mandar o nosso link, porque esse link aqui, isso aqui está funcionando para repositórios que são nossos. Mas, por exemplo, se você vê um projeto aleatório aí e você quer copiar, você quer clonar ele, você vai fazer o quê? Copiar o link e colocar aqui para o link desse repositório. E isso aqui vai ser suficiente para a gente clonar. Ó, tá dizendo qual é o caminho. De fato, a gente quer que salve lá na pasta do GitHub, clonar o repositório. Agora ele está fazendo o nosso trabalho aí, configurando tudo no nosso computador. E pronto, aqui. A gente já tá com a pasta aqui, ó. Ó, aqui ele tá perguntando se a gente quer mostrar no explorador de arquivos. Vamos lá, vamos ver. Ó, tá aqui, repositório teste que estava online, agora tá no nosso computador. A gente pode, por exemplo, adicionar um arquivo texto aqui. Pronto. Aí vai aparecer lá, ó. Pô, a gente adicionou um novo arquivo de texto nesse nosso repositório. Você quer fazer alguma coisa com esse arquivo? Enfim, é assim que a gente clona um repositório. Agora vamos criar um repositório do zero. A gente quer um repositório novo na nossa máquina, sem ser uma pasta que a gente já criou. A gente quer um repositório do zero. Vamos lá. Criar um novo repositório aqui. A gente quer o repositório oficial. É o repositório que a gente criou do zero. E aí a gente vai adicionar uma descrição. Se vocês quiserem adicionar uma descrição, eu não preciso adicionar. É só um testezinho para mostrar para vocês como funciona. O caminho que ele vai estar. Está dizendo aqui que ele vai estar dentro do usuário, dentro da pasta documentos, que está dentro da pasta GitHub. Então, o nosso repositório vai estar salvo nesse caminho aqui. Quando a gente quiser acessar esse repositório pelas pastas, a gente vai atrás desse caminho. Aí a gente vai colocar o README aqui. É sempre bom colocar o README, porque para você não ter que ficar colocando depois, ele já fica colocado aqui. Se você quiser editar o README, depois você pode. E deixa do jeito que está e vamos criar um novo repositório. Aqui, pronto, a gente vai ter o nosso repositório do zero, bonitinho. E eu vou explicar para vocês tudo que está nessa interface aqui. Vamos lá. Ó, aqui ele está dizendo em qual repositório a gente está. Inclusive, a gente pode mudar para os repositórios que a gente já tem. Ó. Aqui é importante a gente perceber que existem duas divisõezinhas aí nessa tela, que é a divisão fulano de tal e a divisão other. O que seriam essas divisões? Elas estão dizendo onde está cada repositório. Esse repositório fulano de tal aqui, esse repositório teste aqui, está dentro do nosso servidor já. Então, ele está lá em fulano de tal, no nosso perfil do GitHub. Já esses daqui não estão em perfil nenhum, eles estão na nossa máquina. Por isso que está aparecendo aqui uma telinha de computador, porque isso significa que esses repositórios são salvos na nossa máquina. Então, para que a gente possa mandar eles, para que a gente possa ter eles aqui, a gente precisa mandar eles para o servidor. Precisa falar para o Git, publica esse repositório, manda lá para o GitHub. Aí ele vai aparecer lá no nosso perfil. A gente vai ver isso funcionando quando a gente terminar isso aqui. Então, tá. Aqui a gente tem o branch, que eu vou explicar para vocês um pouquinho mais na frente o que significa um branch, mas aqui onde ficariam os branches. E aqui, o que a gente faria aqui é para publicar o nosso repositório, ou seja, mandar lá para o GitHub, para ele ficar lá no nosso perfil e ficar sendo controlado pelo servidor agora. Mas a gente vai mandar esse repositório agora. Ó, cliquem aí, publicar repositório. Aí ele está perguntando se você quer mudar o nome, mas vamos manter o nome e vamos deixar aqui, se quiserem colocar uma descrição. Aí ele está perguntando se você quer deixar o repositório privado ou público. Aí a gente desmarca essa caixinha aqui, porque a gente quer deixar ele público mesmo. Vamos lá, publicar o repositório. O que ele está fazendo agora? Mandando o que a gente tem, o repositório que a gente tem na nossa máquina, lá para o servidor. Então, agora a gente está se comunicando com o servidor, a gente tem todo o GitHub lá, e vamos olhar lá. No nosso perfil do GitHub, lá nos nossos repositórios, o que a gente tem? Repositório oficial, que a gente mandou para aqui. Ó, há 43 segundos atrás a gente colocou online o nosso repositório, então a gente consegue ver ele agora daqui, do navegador. Mas ele não vai modificar ele em nada aqui no navegador. Vamos voltar lá para o GitHub. Ok, agora que a gente tem o nosso repositório online e a gente tem ele aqui na nossa máquina, a gente vai fazer umas pequenas modificações nele. Primeiro, a gente não cria nenhum arquivo dentro aqui na interface do GitHub Desktop.
A gente vai fazer tudo como a gente já sabe mexer no Windows, com as pastas do Windows. Então, aqui, ó, ele está mostrando para vocês que não tem nenhuma mudança atualmente. Não aconteceu nenhuma mudança no repositório. Ou seja, tudo que você fez anteriormente já foi salvo, já está lá catalogado no Git e já está dito para o servidor. Aqui, ó, aqui está dizendo que não tem nenhum arquivo que for mudado. E se a gente quiser ver o histórico de modificações, os históricos de commits, de versões, a gente vai ver que tem esse commit inicial aqui, que foi quando a gente criou o repositório, e aí ele adicionou esses dois arquivozinhos aqui. Mas a gente vai ver o histórico novamente, depois que a gente fizer mais modificações. Mas vamos lá, vamos acessar o nosso repositório na página do explorador de arquivos. Clique aqui nesse Show in Explorer, e aí a gente vai abrir o repositório numa pastinha, numa interface que a gente já está familiar. E aí a gente está vendo aqui para vocês, provavelmente para vocês não vai estar aparecendo isso aqui, mas é só vir aqui em exibir e clicar em itens ocultos aqui, ó. Aí vai mostrar para vocês esses arquivos aqui. Quando eu desclico, aí vai aparecer só isso aqui. Mas vamos deixar exibindo. Então vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente vai modificar agora nosso repositório. A gente vai criar um arquivo texto, vai chamar ele de teste 1. Pronto, criamos um arquivo. Aí vamos ver como é que ele fica lá no nosso repositório. Ó, o GitHub Desktop já está avisando para a gente que tem um arquivo que foi modificado. Então esse arquivo, pra gente, ele tá, ó, aqui ele tem uns símbolozinhos e esse verdezinho com mais significa que é um arquivo novo, uma coisa que foi criada agora ou foi trazida agora para nossa pasta. Enfim, é novo, não existia antes, não tem nenhuma versão desse arquivo antes. E aí, o que é que a gente tem? Em que estado esse arquivo vai estar? Ele vai estar no estado modified. Não, ele vai estar no estado staged, quando a gente seleciona aqui. Por exemplo, aqui a gente tem todas as mudanças que a gente fez. Se eu criar mais um arquivo aqui, texto, e chamar de teste 2, a gente vai ter aqui dois arquivos que foram mudados. Tá vendo aqui? Dois verdinhos, ou seja, eles dois foram adicionados agora. Mas eu quero fazer uma nova versão da minha pasta, do meu repositório, só que eu não quero que o teste 2 vá para a minha nova versão. Eu vou selecionar só esse daqui, só o teste 1. Esse está staged agora. A gente selecionou ele, e aí a gente tem que fazer o que agora? Depois que ele está no staged, a gente vai commitar ele. A gente vai mandar ele para o estado committed. Só que para isso a gente precisa fazer um comentário, um commit. Aí tem aqui esse quadradinho aqui embaixo, que vai ser onde a gente vai fazer nossos commits. Aqui ele tem o título do commit e uma descrição do commit. Vamos ver, criando arquivo teste 1. Ai, meu Deus, escrevi tudo errado. Arquivo teste 1. O título do commit é bem pessoal, é bem uma coisa que você cria, que você, por exemplo, você quer estilizar o seu commit, aí você vai colocar umas chaves aqui para ficar bonitinho, por exemplo. É de pessoa para pessoa, fica a seu critério como você quer que fiquem os commits. Porque quando você entrar lá no histórico de commits, você vai ver todos os commits organizadinhos. Então é bom que você seja bem descritivo no seu commit, porque aí você sabe o que é que você fez naquela versão. E aí, quando a gente criar esse commit aqui, a gente vai estar criando uma nova versão do nosso projeto. Ou seja, a gente vai estar criando um snapshot do estado atual do nosso projeto. Ou seja, o estado em que eu criei esse novo arquivo. Vamos lá. Commit. Ok, a gente commitou uma coisa, a gente commitou um arquivo, e aí vamos lá para o nosso histórico. Sumiu aqui, né, o arquivo. Vamos aqui para o nosso histórico. O que é que a gente está vendo aqui no nosso histórico? Aqui é uma lista de commits em ordem decrescente de adição, ou seja, o último está em primeiro, ou o último é o primeiro e o primeiro está em último. Aí aqui a gente tem o que a gente colocou agora, criando o arquivo teste 1. E aqui a gente pode ver a descrição do nosso commit, mais ou menos. Quem foi que fez esse commit? Foi fulano de tal, o nosso, meio que, o código desse commit, que é isso aqui. Quantos arquivos foram alterados? A gente tem aqui também. E aí, quem são os arquivos que foram alterados? Eles vão estar listados aqui, nesse bloquinho aqui. Vamos clicar. Esse arquivo, na verdade, está vazio. A gente não colocou nada dentro dele, então está aparecendo aqui. Não tem como a gente ver o que é que tem dentro do arquivo.
Mas, enfim, aqui a gente tem uma nova versão do nosso projeto com o teste 1 adicionado. Aí agora a gente vai fazer um outro commit e colocar criando teste 2. A gente vai commitar e lá vai ter aqui, ó, criando teste 2, criando teste 1. Vai estar, já desorganizei nossos commits aqui, já tá todo feio, mas é bom você criar um padrãozinho entre os seus commits para ficar bem organizado. Mas enfim, aqui tem a mesma coisa, ó, um novo código, mais um arquivo mudado. E aqui, nenhum arquivo, aqui nessa seção aqui, que é dos arquivos que foram modificados, não tem nenhum. A gente não tem nenhum novo arquivo que foi modificado, então ela está bem vazia. Aqui ele está falando, apareceu uma coisa nova e a gente tem que prestar atenção nessa parte aqui. O que é que ele está falando aqui? Ele está falando que tem 2 commits novos que estão salvos na nossa máquina, que o Git está olhando para eles, mas que eles não foram enviados ainda para o servidor. E enviar para o servidor, na nossa linguagem Git aqui, chama push. Quando a gente vai mandar para o servidor, a gente fala que vai dar um push nos nossos commits. E aí, quando a gente dá o push nos commits, a gente mandou lá para o servidor e eles já vão estar online, já vão estar comunicando tranquilamente. Mas a gente ainda não vai dar nosso push final, porque o que a gente precisa... Isso aqui é mais quando... Você não precisa ficar dando push toda hora que você fizer um commit. Só quando você terminou de trabalhar, e aí você... Ok, agora eu vou salvar todo o meu progresso e fechar toda a minha máquina. Aí você vai lá e dá o push para ficar salvo registrado, entendeu? Mas os commits que vão realmente controlar as versões, não é o push. Ok, vamos agora modificar um arquivo. Vamos abrir o teste 1 aqui, escrever ABC. Não é o time, é só 3 primeiras letras do alfabeto. Então, vamos olhar no nosso servidor. Então, o que é que a gente tem aqui agora no nosso repositório? A gente modificou o nosso arquivo teste 1 e ele está aparecendo aqui, novamente um símbolo diferente aqui para dizer que o arquivo foi modificado. A gente está vendo aqui que ele foi modificado. E ainda a gente ainda tem a modificação que a gente fez. Ó, adicionou uma linha e escreveu isso aqui. Aí agora a gente vai... Vamos fazer uma outra modificação no teste 2. Escrever um kkzinho aqui. E aí a gente vai ver no nosso repositório, teste 2 também foi modificado. Tá do mesmo jeito os dois. Só que aí dessa vez a gente quer que os dois vão ao mesmo tempo para a nossa versão final. Geralmente é isso que acontece. A gente geralmente não seleciona quais arquivos vão para tal versão. A gente quer que nessa terceira versão do nosso projeto vá todas as modificações que a gente já fez. Aí a gente clica nessa caixa de seleção aqui, seleciona tudo e vamos modificações aleatórias. Beleza? Comita lá. E aí a gente vai ter no nosso histórico modificações aleatórias. E aí a gente vai ter aqui, ó, de novo, o nome do nosso commit, quem fez esse commit, o código do commit, quantas páginas foram, quantos arquivos foram alterados e quais foram as alterações. Ó. 2 linhas foram adicionadas, nenhuma linha foi apagada. Ó, a gente pode ver aqui, inclusive, quais foram as alterações dentro de cada arquivo. E é bem isso que acontece com os nossos repositórios. A gente vai ter aqui, vamos apagar o teste 2 para a gente ver como é que fica. Ó, o que é que a gente tem aqui? Deleted. O que é que a gente tem? O nosso GitHub está dizendo para a gente que a gente apagou esse arquivo. Ele vai apagar lá no nosso servidor? Não. Ele vai dizer para o servidor que esse arquivo foi apagado, mas ele não vai apagar o histórico desse arquivo, ele vai deixar no histórico. Vamos lá, vamos commitar apagando teste 2. Vamos commitar e no histórico que a gente vai ter que a gente apagou o arquivo. Mas o arquivo continua no nosso histórico. Ele vai estar aqui ainda. A gente vai ver todas as modificações que a gente fez, quando a gente criou ele, quando a gente adicionou coisa nele. Então, se você precisar ver alguma coisa que você tinha feito no teste 2, mesmo depois de ter apagado, é só vir aqui no histórico e olha, todos os commits que envolvem o teste 2 vão estar aqui para você. Você vai ver as modificações que você fez sem problema nenhum. Aí, vamos lá. Vamos dizer que você, sem querer, fez uma modificação. Vamos dizer que a gente não queria ter feito esse comentário aqui. Que a gente não queria ter mandado ainda essa versão só com o apagamento do teste 2. A gente queria mais uma coisa nessa versão. O
que é que a gente vai fazer? Clica com o botão direito aqui no commit e clica nesse aqui, ó, amend commit. O que é que esse amend vai fazer? Ele vai reverter esse commit. Ó, ele vai meio que abrir o commit novamente, e aí agora vamos dizer que a gente queria criar um outro arquivo texto chamado e a gente quer que esse entre nessa versão também. Aí a gente só adiciona o aqui, e aí o commit vai continuar o mesmo. Vai continuar o mesmo, eu fiz uma editada aqui, só pra gente ficar bonitinho lá no nosso padrão, e aí a gente comita de novo. Aí o que é que vai acontecer? Ele vai meio que apagar aquele commit que a gente fez e colocar, meio que modificar ele. Não apagar necessariamente, mas ele vai dar uma modificada. Beleza. Agora eu vou mudar o push para nosso GitHub. Vamos clicar aqui, push, e aí o que ele está fazendo? Mandando lá para o servidor. Vamos lá no nosso GitHub dar uma olhada como é que tá. Vamos dar F5 e ok, aqui o que a gente vai ter? Teste 1, todos os arquivos que a gente criou. O nosso repositório, basicamente, só que na visualização web. Inclusive, se a gente clicar aqui em commits, a gente vai ver todos os commits que já aconteceram. O histórico aqui nessa abazinha, tá vendo? Então, pessoal, basicamente é isso que a gente faz. Cria um repositório, clona um repositório, apaga um repositório. É isso, quando vocês têm um projeto, vocês querem controlar a versão desse projeto, basta usar o Git e o GitHub. Inclusive, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa questão de branch não é uma questão muito necessária para a gente saber no momento, principalmente quando você está tratando de um projeto simples. Porque o que seria o branch? O branch, a tradução para o português, seria uma ramificação que você cria do seu projeto. Ou seja, você tem o projeto principal e quer testar uma coisa nova, quer adicionar uma coisinha ali e outra. Aí você cria um branch. Nesse ponto aqui, você está nesse ponto de commit, você cria um branch desse ponto, ele vai, é como se ele criasse duas versões, duas linhas desse projeto, e aí você vai ter o main, aí você vai ter o branch, o novo branch, e você modifica lá o que você quiser. Se você der certo o que você quer, aí você junta o branch junto com o nosso principal. Mas é só isso mesmo, não tem nada muito especial. Espero que vocês tenham conseguido aprender aí o básico. Qualquer dúvida pode falar comigo. Não tem mistério, pessoal. É bem simples. E é isso. Muito obrigada por terem assistido.